que agora a gente vai ter o nosso primeiro painel, que é o painel de Big Data. E eu vou ter o prazer de moderar esse painel. Eu queria, então, convidar o presidente da MC Brasil, Carlos Cunha, por favor. O presidente da Microsoft Brasil, o senhor Mariano De Beer. O vice-presidente para a América Latina de Tecnologia da Oracle, Fernando Lemos. E o presidente da Intel Brasil, o senhor Fernando Martins. O assunto não podia ser mais provocante aqui, Big Data. A gente teve a oportunidade, enquanto aguardávamos, de fazer algumas conversas sobre nesse sentido. Queria entender uma coisa com vocês. Vamos tentar colocar... A gente tem 45 minutos aqui, então acho que o objetivo é tentar fazer uma conversa que tenha um caráter que consiga levantar algumas oportunidades. Tá? Muito menos técnico e muito mais no sentido de provocar setores que podem ser impactados e que podem ser promocionados. Aqui a gente tem um grupo muito interessante de pessoas. A gente tem, no grupo, 3, entre aspas, competidores, agora não é mais competition, né? Como é que fala em português esse competition? Cooperação e competição. Cooperação e competição. Fica difícil de juntar. Aí nós temos, então, a MC, nós temos a Microsoft, nós temos a Oracle e temos um grande provedor, que é um enabler de todos esses, é o viabilizador de todos esses projetos. Então, eu queria começar fazendo a seguinte pergunta para vocês, e acho que a sequência a gente pode começar daqui, e não necessariamente a mesma resposta, a não ser que haja alguma resposta diferente da parte de vocês. Mas a gente vê o seguinte, quando se fala de dados, existem três conceitos que avançam de uma maneira absolutamente louca: velocidade, variedade e volume. Num contexto como esse, onde o volume de dados é cada vez mais significativo, como contexto, em que momento de sistemas ou de tecnologias nós estamos hoje para poder fazer frente a uma montanha de dados que segue continuamente crescendo, e como é que a gente consegue extrair, a partir desse volume de informações, gestão, eficiência, produtividade e riqueza. Vamos começar com o Fernando. Bom dia. Marcelo, boa colocação, e vamos tentar, a partir desse tema, desenvolver o assunto Big Data. Como você bem colocou, o Big Data está muito relacionado à questão de informações, os dados, o ativo principal das empresas. A gente está acostumado, num contexto corporativo, a trabalhar com os dados que estão dentro das transações que passam pelas empresas. Mas uma tendência que a gente ouviu do secretário e da Anatel, o volume de informação está crescendo muito. Então, quando a gente fala de Big Data, a gente fala de um dos Vs, que é o volume de informação crescendo muito grande. E quando a gente fala de redes sociais, que foi um dos temas que vocês também colocaram, o tema abrange um pouco mais de conceitos novos. As redes sociais, a mídia social e as pessoas interagindo e compartilhando informação, que traz um contexto de variedade. E se a gente expandir um pouco isso, a gente traz também para o tema de internet das coisas, que foi comentado aqui, e o internet das pessoas, que a gente traz a variedade de informações correlacionadas a tudo isso. E se a gente for falar que tudo isso aumenta o volume consideravelmente de informação, a gente precisa de uma nova abordagem para cuidar dos ativos de dados. Porque, classicamente, a gente está acostumado a trabalhar com os dados estruturados das empresas, que são os dados transacionais e que a gente tira para fazer análises, para fazer a mineração de informação para trazer análise. No contexto novo, a gente está falando agora de trazer um outro V, buscar o valor nessas informações, o quarto V. O que importa é realmente como é que eu busco informações de valor nessa variedade de informações. De dados estruturados, que eu estou comumente acostumado a trabalhar, e de dados não estruturados, que a gente não está tão comumente acostumado a trabalhar. Que ele veio de dados da digitalização do mundo, tudo que a gente trabalha hoje é digital. Se a gente lembrar da música que a gente ouvia há pouco tempo atrás, ainda era analógica, hoje a música é completamente digital e a portabilidade de dados digitais é muito grande. Então, aí o volume passa a ser uma questão extremamente importante. As tecnologias, é a primeira vez que a gente vê as tecnologias preparadas para trabalhar sobre esses 4 Vs, e
a tecnologia pronta por diversos fornecedores e diversos players do mercado, mas o que a gente vê hoje é a necessidade de uma mão de obra preparada para trabalhar com isso. Se você vê um tema que saiu na Harvard Business Review, como você estava comentando com a gente, o cientista de dados é considerado a nova profissão do futuro. Essa profissão que vem do STEM, que foi comentado pelo secretário, que é misturar ciências, análise estatística, análise de padrões, para buscar comportamentos compatíveis com os nossos consumidores. E, a partir daí, trazer valor ou trazer uma informação para a reação em tempo real. Então, o mercado fala, num contexto geral, sobre isso como Big Data e, correlato a isso, o Fast Data, que é a tomada de ação em tempo real pela informação. A gente fala de poder prescrever o comportamento de um consumidor, de uma empresa e de um sistema e tomar uma ação em tempo real em malha fechada. Então, todo o contexto de tecnologia existe para poder suportar essa inovação e trazer valor sobre isso. O que a gente precisa é uma complementariedade de conhecimentos, de ciência, do negócio e de tecnologia para colocar isso em prática e em movimento. Então, acho que esse é um pano de fundo um pouco da sua pergunta do Big Data e os 4 Vs: variedade, volume, velocidade, para buscar o valor no contexto do Big Data. Só complementar. Primeiro, agradecer a todos aqui, agradecer ao Marcelo pelo convite. O Rio é um lugar maravilhoso, cidade maravilhosa, todo mundo sabe, mas é um lugar maravilhoso para o desenvolvimento de tecnologia. Numa outra área, recentemente a Intel anunciou aqui no Brasil, aqui no Rio de Janeiro, um centro de computação em alto desempenho. Por quê? Porque aqui você tem todo esse ecossistema de universidades, de profissionais que já trabalham na área e que isso é possível. Voltando aqui para o tema do Big Data, colocando alguns números interessantes. A gente tem olhado números da ordem de 50 bilhões de dispositivos conectados até o final da década. 2 bilhões desses dispositivos vão estar aqui no Brasil. Então, essa dimensão em que você vê o número de seres humanos no planeta, 7 bilhões, você ter 50 bilhões de dispositivos conectados, é um momento assim, histórico, equivalente à chegada da telefonia celular e à chegada da internet das coisas. Nós vamos ter dispositivos falando com dispositivos e é necessário você ter uma legislação específica, ter desoneração para que esses dispositivos e esses negócios se alavanquem. E o que é a internet das coisas? Muita gente já usa, já tem acesso a isso. Quando você vai num caixa eletrônico, aquilo é um PC disfarçado de caixa eletrônico. O que as pessoas não têm ideia é que, às vezes, você, na sua casa, usando o seu computador, você tem um nível de segurança maior do que usando o próprio caixa eletrônico. Então, essa evolução da internet das coisas, ela vai acontecer, ela é uma evolução exponencial do número de dispositivos conectados, mas, mais importante, associado a esses 50 bilhões de dispositivos, você tem 3,6 trilhões de transações. São esses dispositivos falando com outros dispositivos através do que a gente chama de API, que é uma interface entre dispositivos, e são 3,6 trilhões de transações que vão conectar esses dispositivos à nuvem. Então, a capacidade computacional e de armazenamento da nuvem, ela também cresce exponencialmente. Então, a pergunta do Marcelo, será que nós estamos preparados? Onde está a tecnologia? Sim, estamos preparados na tecnologia. A lei de Moore é uma lei que foi, na verdade, não é uma lei, é uma observação do fundador da Intel. A capacidade computacional, que é associada ao número de circuitos que se consegue construir numa certa área de um circuito, ela dobra a cada 18 meses. Essa é uma lei econômica, na verdade é um investimento que se faz na tecnologia que permite que a cada 18 meses isso dobre, e a Intel decidiu acelerar um pouco mais. Então agora no próximo ciclo será um ciclo de apenas 12 meses, estamos indo para a tecnologia de 14 nanômetro para que essa onda da internet das coisas se implemente através desses dispositivos com menor consumo de energia e maior capacidade computacional. Então, vou deixar por aqui, passar para os outros panelistas, para todo mundo dar uma contribuição. Mariano. Não sei se Mariano e Carlos têm algum comentário, eventualmente a gente tem outros temas aí que podem ser tão provocadores quanto, né? Alguns temas interessantes que têm a ver com Big Data e que também tem a ver com o próximo painel de Cloud Computing. Tem um relatório do IDC, muito recente, que falou que se o Brasil aplica todos os benefícios de Big Data, isso significa mais ou menos em 4 anos uns 50 bilhões de dólares adicionais ao PIB brasileiro. Isso é meio ponto do PIB brasileiro por ano, é muito dinheiro. E a pergunta é como que a gente consegue fazer, o que significa isso na prática, como que a gente consegue? A tecnologia está,
Nós temos hoje, com cloud computing, com armazenamento na nuvem, a gente tem uma capacidade enorme de processar e armazenar dados. Temos muita mais velocidade de processamento. Por exemplo, o novo produto da Microsoft, o SQL, o SQL 2014, comparado com o anterior, a versão anterior, tem 30 vezes mais velocidade de processamento. Não é nem dobro, é 30 vezes. O que a tecnologia está permitindo é impressionante. E o terceiro fator é um maior número de pessoas acessando essa base de dados e mexendo com os dados. Umas coisas muito legais que está acontecendo com a tecnologia é que, talvez 5 ou 10 anos atrás, as empresas precisavam ter pessoas muito especializadas em tecnologia da informação para mexer com dados. Hoje, o legal e o que o que a tecnologia está trazendo é que o desafio vai ser que nas áreas de marketing, nas áreas de compras, nas áreas de produção, essas são as pessoas que vão ter que utilizar esses dados para aumentar as vendas, para reduzir os custos, para melhorar a eficiência. E o desafio de empresas como a Microsoft é tentar traduzir temas muito complexos desse ponto de vista de tecnologia, para usos do dia a dia. Então, hoje, para dar um exemplo, hoje o Excel, que eu acho que todo mundo de alguma forma está acostumado a utilizar, hoje já tem na nuvem uma capacidade ilimitada de células. Não sei se você se lembra quando sempre você faz um page down, chega um ponto onde já acabou o Excel. Hoje já tem capacidade para fazer um Excel ilimitado. Imagina um Excel infinito. E as pessoas conseguem, o legal da tecnologia é trazer para pessoas que não necessariamente são especialistas a capacidade para mexer os dados e para tomar decisões em tempo real. Bom dia a todos. Acho que todos já posicionaram bem. Eu vou só tentar mensurar a oportunidade que nós temos, mundo e Brasil, né? O volume de dados cresce a uma taxa de 60% a 70% ao ano. 70% disso sendo disponibilizado ou criado pelo indivíduo, mas 80% disso ainda é armazenado pelas grandes corporações. Desses 80%, só 3% está sendo disponibilizado para análise. E desses 3%, só 0,5% está realmente sendo analisado. Então, olha o boom que tem à nossa frente. E aí, complementando, para o Brasil, até 2018, nós estamos falando de uma oportunidade de $1 bilhão, segundo a McKinsey. Tá? Então, olha o boom e a oportunidade que está na nossa frente. Eu entendi da própria apresentação, da abertura do secretário Virgílio, que um caminho crítico passa por talentos. A gente teve uma oportunidade aqui, antes de começarmos o painel, onde vocês estavam enfatizando a questão da capacidade das pessoas. Então, o que eu queria perguntar aqui é o seguinte: aonde estão esses talentos? As organizações, elas conseguem, de que forma elas conseguem produzir essas capacidades, esses indivíduos que são capazes de fazer as perguntas certas e fazer a mineração desses dados da forma adequada? Existe algum caso de sucesso no Brasil que vale a pena ser reconhecido? E aí eu vou estender um pouquinho mais essa pergunta no talento. Como é que a organização de vocês consegue encontrar esses indivíduos? Eu vou começar com o Carlos, que o Carlos ficou lá no final, acabou pegando só a rebarba aqui da conversa. Não, mas tranquilo. Então, assim, acho que a gente olha muito a questão do capital humano, e eu acho que esse é que é o grande ponto, como todos frisaram. A tecnologia está aí apta a responder para o Big Data. O desafio é o capital humano. E não é só o capital humano de cientista de dados, esse é o mais crítico. Mas nós temos um arquiteto de Big Data, nós temos um desenvolvedor de Big Data. Então, são três áreas que a gente poderia estar investindo fortemente, e temos que investir fortemente, para começar a ter no mercado esse capital humano disponível e apto para as corporações e para nós. Posso só complementar a pergunta? Esse tipo de profissionais, que certamente são valorizados e são buscados ao mercado ao extremo, existe alguma entidade no mundo, eventualmente, que forme esse tipo de profissional, ou ele é oriundo
daquele modelo que o Virgílio Almeida comentou, é o STEAM, é o cientista, é o tecnólogo, ou é um indivíduo à parte? Estamos criando uma quarta categoria, uma quinta categoria. Bom, vamos lá. Da parte desenvolvedora, eu acho que é o mais simples. Você consegue fazer isso rapidamente. Você pega pessoas com conhecimento de Java, você rapidamente dá o passo. O arquiteto de dados, de Big Data, já começa a complicar. Mas vamos nos ater no cientista, que eu acho que é o grande cabeça dessa parte toda de Big Data. No mundo todo há um gap. Há um estudo que mais de 140 mil profissionais vai ser a carência que o americano vai encontrar nos próximos 5 anos. Então, 140 mil a 170 mil profissionais. Tá? O Brasil, então, é uma grande carência. Hoje, tem que vir da universidade, realmente, o cientista de dados. Ele é um perfil, não é só estatístico ou matemático, mas ele também tem que ter um background de TI e, principalmente, do negócio. Então, você há de convir que é uma mosca branca hoje em dia de você conseguir, normalmente em projetos, eu mesmo, da minha equipe, eu tenho 2 cientistas de dados para poder cobrir esses 3 vetores. Eu não tenho um cientista de dados que consiga cobrir os 3 muitas vezes. Tá? Então, é algo que a gente vai começar a desenvolver no mercado. Tá? E o grande foco é a universidade, mas com cuidado. Cientista de dados numa universidade, ele está inovando o tempo todo. Ele não está sob pressão para a entrega de um produto, de uma solução, de um trimestre. Então, assim, sem dúvida nenhuma, o primeiro local é a universidade, mas você tem que fazer uma avaliação muito criteriosa do perfil daquele indivíduo, para ver se ele vai poder desempenhar com alegria e com a inovação necessária, mas menor do que uma universidade, dentro de um cliente. Tá? Marcelo, você falou onde está o talento? E na Microsoft nós decidimos fazer um Advanced Technology Lab no Brasil e a decisão foi fazer no Rio. Então o talento está no Rio para a Microsoft, neste tipo de temas. Até o novo cientista que está chegando para dirigir o ATL, foi mais fácil convencer ele para vir para o Rio que para São Paulo, por algum motivo, não sei. Mas é uma pessoa muito consultada. A gente está trazendo brasileiros que estão vindo de volta aos Estados Unidos com PhDs, com muita experiência, para trabalhar aqui no Rio de Janeiro em temas, entre outras coisas, de Big Data. Você perguntou sobre exemplos. Tem um exemplo legal que não necessariamente tem a ver com negócios, mas é uma experiência que eu acho que pode ajudar muito desde o ponto de vista social, que tem a ver com o mapeamento de comunidades chamadas, eu sei que algumas pessoas chamam de favelas, eu prefiro chamar de bairros já. A gente fez um trabalho com os pesquisadores do ATL aqui no Rio, junto com o Instituto Pereira Passos, da Prefeitura do Rio de Janeiro, e junto com ONGs da comunidade. Começamos pelo Vidigal, Manguinhos, e tem mais um bairro que já vou me lembrar, onde a gente começou a fazer uma mistura de os dados que a gente tem de geolocalização com os dados que os próprios moradores têm sobre a região, para dar muita mais visibilidade aos negócios que se fazem dentro desses bairros. E a identidade e por exemplo, os nomes das ruas que tem, como que isso aí no Bing, que é o search da Microsoft, e o Bing Maps, onde tem todos os mapas, a gente conseguiu hoje 20 vezes mais de detalhe, tá, nesses bairros, e a ideia é chegar a mais de 40 bairros aqui no Rio de Janeiro, com essa tecnologia, onde o legal não é somente ter pessoas preparadas desde o ponto de vista científico, do ponto de vista de matemática e tecnologia, que é muito válido, mas também é como integrar ONGs, como integrar as próprias pessoas no Facebook e no Twitter, para trazer informações e para enriquecer de alguma forma todo esse trabalho, para dar mais empregos, melhor moradia, mais infraestrutura de serviços públicos. Isso também é Big Data. Bom, Marcelo, comentar um pouquinho... Deixa eu fazer uma pergunta, um complemento dessa pergunta, Fernando, para tornar um pouco mais provocador esse negócio. Intel, você tem algum programa, alguma iniciativa em conjunto com universidades ou em conjunto com governos,
com entidades de formação, ou eventualmente vocês, que são 4 grandes líderes ou 4 grandes empresas interessadas, tem algum consórcio para formação de mão de obra, de talentos específicos para essa área? Bom, eu vou começar pelo consórcio, né? Eu, além de presidente da Intel, eu sou vice-presidente da Brascom, que é a Associação da Indústria de TI Brasileira. E a Brascom tem um programa que chama Brasil TI Maior, em que se forma profissionais. É uma técnica interessante, porque nós temos um portal com conteúdo disponibilizado e o aluno aprende ali. Nós formamos 200 mil profissionais no Brasil usando esse programa. Esse programa foi agora repassado para a Softex para implementação e continuidade. Esse programa ele usa uma ideia muito interessante de uma startup que chama Coursera.org. Então, nós vemos formação clássica de um engenheiro leva 5 anos, a vida média de uma tecnologia são 3 anos. Então, esse tempo não está casado com a velocidade da tecnologia. E o que o Coursera fez foi um curso de ciência de computação, em que eles colocaram pequenos vídeos com pequenas sabatinas para que você possa assistir o próximo vídeo. E algumas estatísticas interessantes do Coursera, que também se aplicam ao método que foi utilizado nesse programa da Brascom, é que o aluno, quando ele estuda no horário dele. Então, o horário de pico aqui no Brasil é entre meia-noite e 1h. Então, o sujeito já chegou em casa, já descansou, tomou banho, as crianças dormiram, ele começou a estudar. E ele põe numa rede social perguntas para os outros alunos. E quem responde a pergunta do aluno é o outro aluno, em média em 12 minutos, já nessa prática do Coursera. Então, você consegue ter um nível de qualidade e tempo de resposta até melhor do que se o sujeito tivesse na própria Stanford, onde o professor não está disponível em 12 minutos para responder aquela pergunta, né? Então, a Brascom tem um programa muito interessante de formação de técnicos em TI. A Intel tem um programa diferente, que é a nossa responsabilidade social corporativa, né? O nosso foco aqui no Brasil são 3 áreas. Nós focamos em educação, energia e transporte. E citando algumas das tecnologias em que nós descobrimos que o Brasil tem vocação. Segurança, por exemplo. Então, nossos vice-presidentes de pesquisa visitaram o Brasil todo, visitaram diversas universidades. E um pouco diferente da filosofia da Microsoft, que colocou um centro de pesquisa em um lugar, nós encontramos excelência por todo o Brasil. Então, nós temos centros virtuais. Hoje são 9 estados, são 9 instituições em 7 estados, em que nós temos pesquisas focalizadas. A área de criptografia de baixa energia, nós descobrimos que o Brasil tem excelência, está 5 anos à frente de Berkeley, de Stanford, e a pesquisa sendo desenvolvida aqui no Brasil não está sendo desenvolvida aqui por filantropia ou porque existe um incentivo fiscal, nem nada disso. Está sendo desenvolvido aqui porque realmente aqui é a ponta. Complementando, acho que foi bastante colocado pelo grupo, mas uma coisa que é interessante, dados não é uma novidade, né? Se a gente for olhar, a ciência de dados nasceu há mais de 30 anos atrás. A Oracle é uma das precursoras disso, com o banco de dados relacional. E o que a gente vem fazendo, como o mercado vem fazendo, a gente vem preparando para que as tecnologias sejam usadas pelas áreas de negócio, como foi bem colocado. Não necessariamente pelo Excel, somente pelo Excel, mas permitindo que outras tecnologias, a tecnologia do browser mudou muito isso. Hoje, os nossos usuários estão acessando toda a informação e tecnologia através de celulares, de tablets. Então, a informação tem que estar acessível de uma forma muito simples. Mas, para tirar isso, a vantagem corporativa de uma estrutura de Big Data, é importante ter uma estratégia corporativa de adoção dessa inovação, ter um modelo de governança estruturado, ter os cientistas de dados, mas eles vão ser poucos em cada uma das corporações, porque eles estão lá para suportar os executivos e as áreas de negócio. A grande diferença está em como juntar a tecnologia com o negócio. Aí você vai ter os arquitetos de dados, arquitetos corporativos, e você vai ter também os DBAs ou os analistas de dados. Então, é uma cadeia de conhecimento que trabalha em conjunto para trazer valor agregado ao negócio. E não está... hoje a gente fala de... muitos casos não são conhecidos. Por que os casos de Big Data não são tão conhecidos? Porque eles tocam o core de negócio das empresas. Então, receita, eficiência operacional. As empresas não gostam muito de contar. Então, a gente conta dos casos sem poder, às vezes, citar nomes de clientes. Mas aqui no Brasil, a gente já tem, inclusive, por exemplo, hospitais. Tem um hospital muito forte trabalhando com a Oracle para a redução das infecções hospitalares.
Então, todo o controle de sensores em despejadores de álcool e de controle de equipamento de esterilização, por exemplo, para evitar que a infecção hospitalar cresça e, na verdade, ao contrário, ela diminua. Então, é a automatização de todo um hospital e de todos os seus centros de controle e o tempo que ele tem de uma esterilização para outra, o tocar num paciente sem ter sido esterilizado. É um exemplo do que a gente tem feito numa das indústrias. Numa outra, no mercado financeiro, Big Data tem muito a ver com conhecer melhor o seu cliente, o seu consumidor. Então, uma grande instituição financeira aqui no Brasil está conhecendo e aprendendo como seus clientes se comportam nos canais eletrônicos e nos canais humanos, URAs, centrais de atendimento, para oferecer um melhor produto e um melhor serviço para esse cliente. Então, é uma outra abordagem no mercado financeiro com o Big Data. E eles não têm grandes mudanças nas equipes nesse primeiro momento. Eles têm poucas pessoas muito especializadas apoiando as áreas de negócio para chegar nisso. E uma grande montadora, para dar um último exemplo, uma grande montadora de carros decidiu que ela precisa conhecer melhor o seu cliente, como ele usa o seu produto, para melhorar a qualidade e a percepção dele com relação ao seu carro, né? Então, o que eles fazem? Eles começam a monitorar como é que o carro se comporta e, de tempos em tempos, passando informação para a montadora, com autorização do proprietário, para notificá-lo que ele deveria fazer uma troca de óleo, uma manutenção preventiva, para evitar que ele tenha problemas e para que a marca fique mais fidedigna para aquele cliente. Então, são exemplos. Eles não gostam que a gente conte os casos. Alguns vão em nossos eventos públicos da Oracle aqui no Brasil ou fora, e aí eles contam, fica mais fácil. Mas a maioria não gosta de contar porque é o core do negócio deles e como eles se diferenciam usando a tecnologia. Marcelo, deixa eu pegar o gancho, só um projeto interessantíssimo que a gente fala, você falou da parte corporativa, fala um pouco do governo, controle e automação de transporte, né? Nesses 3 pilares que eu comentei que eu trabalho, e a Intel tem trabalhado muito fortemente. A automação do transporte, o emplacamento eletrônico dos veículos é lei aqui no Brasil, já existe o projeto Cineave, que nós vamos ter essas placas, mas nós montamos aqui no Brasil um posto de gasolina do futuro com a Petrobras, em que você tem a experiência de ter esse emplacamento, de ser fidelizado, você entra no posto, abastece, sai, já não tem que usar mais forma de pagamento nenhuma, mas o que é mais interessante é que isso gera um nível de Big Data enorme. Você imagina a nossa frota inteira automatizada com isso, você ter leitores de posicionamento, entender a localização de cada veículo, conseguir fazer roteamento, resolver o problema de trânsito, eventualmente com veículos autônomos, você conseguir implementar comboio. E isso para qualquer um que assiste um semáforo, um farol, né, virar de vermelho para verde. Quando ele fica vermelho, um carro para, o outro para, o outro para. Quando ele fica verde, nem todo mundo acelera ao mesmo tempo. Você tem aquele delay, que é completamente desnecessário. Só o comboio resolve e melhora a eficiência da via em 30%. Então, para todo mundo que vive no Rio, São Paulo, em uma das grandes metrópoles brasileiras, que somos 85% urbanos os brasileiros, né, vive isso no dia a dia. Essa tecnologia de transporte é muito importante e vai gerar um conjunto de dados enorme para ser explorado para resolver o problema do transporte. Levantar só um ponto na educação que a gente está falando, a gente não pode esquecer. Nós comentamos aqui o tempo todo na educação do capital humano para as empresas. Big Data é atrelado ao negócio. Nós também precisamos educar os executivos, os gerentes de unidades de negócio, através de workshops. É claro que não é um treinamento técnico, mas de negócio. Você não faz Big Data sem negócio. É uma tecnologia inovadora, tá, para todos nós. Então, a gente também tem um plano de workshop para poder educar e alavancar o executivo das empresas, né? Eu ia fazer uma provocação para o Mariano, até baseado no que você comentou. Você comentou o seguinte: a grande quantidade de dados das empresas brasileiras ainda não é convertida, das empresas no Brasil, ainda não é convertida em processos de gestão mais produtivos, que gerem mais resultados para a empresa, mais lucros e assim sucessivamente, menores taxas de contaminação hospitalar e assim sucessivamente. Qual é a barreira, Mariano? É o valor, é a falta ainda de percepção das pequenas e médias empresas de que isso é um ativo. E aí a pergunta que eu faço também na sequência disso: Big Data é só para instituição financeira, governo e grandes empresas ou é para pequenas e médias empresas também? É uma pergunta excelente, porque o importante é desmitificar um pouco o tema de Big Data. As pessoas acham, até porque é um termo parece muito assim, ambicioso. Muito grande. Muito grande.
parece que só para banco, a seguradora, a Petrobras que pode utilizar Big Data. E tudo o contrário. Hoje, a junção de cloud computing, onde você consegue, com seu cartão de crédito, alugar um servidor no Azure, por exemplo, da Microsoft ou de qualquer outra empresa, tem várias ofertas. Mas você entra no Azure da Microsoft com seu cartão de crédito, você contrata exatamente a mesma tecnologia que o maior banco do Brasil pode ter neste momento. Hoje já não tem mais essas... se tem uma revolução neste momento na tecnologia, é que todo mundo consegue, de alguma forma, crescer, ter acesso à mesma tecnologia de alguma forma. Então, o que está acontecendo neste momento é as pessoas, de alguma forma, e as pequenas empresas não têm talvez a percepção de que isso aí é tão fácil de fazer. Tão fácil, inclusive, estava comentando hoje de manhã, tem uma situação engraçada. A gente lançou um produto de cloud computing com Big Data para pequenas e médias empresas, onde você precisa do cartão de crédito para entrar. E um dos problemas que estamos tendo é que o produto é tão fácil que tem grandes empresas reclamando de que eles não podem pagar com cartão de crédito. Que como que a gente pode fazer para que esse produto esteja disponível para grandes empresas? Então está acontecendo o contrário agora. Então é uma coisa que a gente tem que encorajar muito e divulgar, que realmente hoje é muito fácil de fazer. E Big Data não é uma coisa não é nada diferente de que pegar os dados da sua empresa, pegar dados que não são estruturados, botar, de novo, pode ser numa planilha Excel. Planilha Excel, mais um Power BI, que é uma ferramenta para mexer no Excel, você já está fazendo Big Data. E a grande revolução não vai ser... a gente procura muito os grandes exemplos de, não sei, procura de petróleo com um monte de informação, que é muito relevante de alguma forma, e a Petrobras é benchmark mundial talvez fazendo isso, mas a revolução também vai estar quando a fábrica, ontem estava fazendo ontem aproveitei que estava vindo aqui para o Brasil, como vocês veem pelo meu sotaque, eu sou bem do sul, tá? do Brasil, sou argentino, então participei do jogo ontem. Não fala isso com culpa, Mariano, não fala isso com culpa. Não se sinta. Ontem eu assisti o jogo da Argentina à Bósnia. Imagina um pequeno fabricante de bonés, tá? Se estivesse num jogo, o Maracanã tinha 75 mil pessoas. Eu imaginava, olhando aí um pouco de longe, tinha uns 50 mil argentinos e 25 mil bósnios, tá? Mas quando você olha se você junta, por exemplo, pega a informação do Facebook, e a gente tem a Microsoft tem um programa que se chama Social Listening, que você pega informações do Facebook e do Twitter e das redes sociais que você quiser, você encontraria que na hora desses 25 mil bósnios, tinha uns 5 mil bósnios do Flamengo, 5 mil bósnios do Botafogo. Então, o fabricante de bonés que achava que ia fabricar 25 mil bonés para bósnios, eu acho que não ia se dar muito bem. Mas, falando sério, hoje um fabricante de bonés consegue utilizar. Isso já não está mais nos grandes bancos, nas grandes seguradoras. Você consegue pegar informações hoje não estruturadas das redes sociais e usar na sua pequena empresa. É possível fazer isso. É só botar um pouquinho de tempo e não precisa de grandes cientistas para fazer. Tem ferramentas que fazem isso de forma muito fácil. Eu até provocaria que existe um potencial para as pequenas e médias empresas serem os novos entrantes e se tornarem grandes, usando essas tecnologias. Se você for olhar bem, ninguém pensava em comprar roupa esportiva pela internet. Então, um grande exemplo que a gente pode citar, que é um grande cliente nosso, é a Netshoes. Netshoes veio fazendo uma mudança radical nos últimos tempos, nascendo de uma loja na 25 de março, lá em São Paulo, para ser a maior retailer de mercado esportivo no Brasil, usando tecnologias disruptivas para ambientes transformacionais de transações, mas mais do que isso, o que eles fazem de diferente é poder atender melhor o seu cliente final. Então, quando você usa o sistema de atendimento deles pela internet, pelo telefone, você pode notar a diferença disso. E o que ele usa por trás disso não é só tecnologia, mas é o desenvolvimento humano usando a tecnologia para beneficiar o consumidor, né? E nessa linha de devices e simplificação, para as pequenas e médias empresas, às vezes é até mais fácil, porque elas são menos burocratizadas do que as grandes, e elas podem fazer isso, a experimentação de uma forma mais simples.
As grandes empresas estão começando a criar centros de inovação para deixar esses grupos mais livres para poder tomar a iniciativa de tentar fazer algo disruptivo ou diferente. Porque nos 7 bilhões de devices que foi comentado dos celulares e dos 50 bilhões de devices hoje, boa parte do que roda lá são coisas que os nossos empregados, nossos alunos conhecem, que é a linguagem Java. Com a linguagem Java você conhece metade do caminho para poder desenvolver, que é da Oracle. E você permite com que as pessoas, a partir dos conhecimentos que elas têm, ou de banco de dados, linguagem de programação e mineração de dados, buscar o conhecimento complementar. Então, a educação não é uma educação formal de 5 anos que você precisa, como disse o Fernando, precisa de 3 anos para uma tecnologia maturar e, às vezes, até morrer. O que nós, como fornecedores, estamos obrigados a fazer é ensinar as empresas, desenvolver com elas, fazer pilotos, fazer workshops e, às vezes, até sentar com as áreas de negócio, junto com as áreas de tecnologia, para colocar isso em prática, para mostrar o valor real num curto espaço de tempo. E quando a gente fala de curto espaço de tempo, é de 2, 4 semanas, no máximo 8 semanas, se monta um piloto real em produção para o cliente sentir a diferença que uma tecnologia de Big Data pode trazer para ele. Então, os pequenos e médios têm muita vantagem com isso. Fernando, eu ia te perguntar o seguinte, né? Existe essa cadeia, me parece, quando eu ouço o que vocês mencionaram, que ela é uma cadeia bem verticalizada. Ou seja, a Oracle, a Intel, a Microsoft, o AMC, ela pode integrar outras competências, outros parceiros e entregar uma solução pronta. Pergunta, nessa cadeia de valor, existe alguma parte dela que não esteja no Brasil e que você acredite que haja uma oportunidade concreta para que a gente procure esse tipo de novo desenvolvimento? Eu acho que a cadeia completa ela está aqui. A questão é de como é que a gente coloca o Brasil na cadeia de valor global. Então, nós temos algumas competências interessantes. Nós temos o Intel Software Day, que, na verdade, ficou tão grande que acabou virando 2 dias, um dia de 48 horas. Nós temos vários desenvolvedores. E enquanto o outro Fernando aqui estava falando, eu lembrei de um caso muito bacana, porque o Big Data ele está disponível. Então, você tem, por exemplo, um API para você entrar no sistema de ônibus da cidade de São Paulo e saber onde é que está cada um dos ônibus a cada momento. A mesma coisa, esse projeto Cineave, os dados vão estar disponíveis para outros negócios. Então, por exemplo, eu vou ter o meu tag do Cineave para controle de licenciamento, etc., mas eu vou conseguir fazer um aplicativo para acesso a condomínio e outros negócios. Então, esse menino, ele decidiu, um colega e o cachorro, aparentemente, que foi uma grande musa do projeto, decidiram fazer um aplicativo para onde está o ônibus e como é que eu faço um chat com o meu outro colega que está dentro do ônibus. Se o ônibus está chegando, eu quero ser avisado para que eu me aproxime do ponto de ônibus. Esse aplicativo ganhou alguns prêmios, mas o Data é big. Mas o projeto, no caso, foi uma coisa pequena. 2 meninos, em 40 dias, fizeram isso usando as ferramentas da Microsoft no Windows Phone. Então, uma coisa assim que a competência do brasileiro em software é muito grande. As pessoas não sabem, o Brasil é a 5ª maior comunidade de software do mundo. São 77 mil empresas de software aqui no Brasil, a maioria delas com 20 ou menos funcionários. Essa é uma vocação brasileira. Nós somos inovadores, extremamente inovadores, e extremamente permeáveis à inovação. Nós fizemos uma pesquisa em 8 países, 16 mil pessoas a Intel entrevistou para que nós pudéssemos avaliar em que lugar nós vamos fazer esses investimentos em inovação. O brasileiro é o maior adotador das ideias do ponto de vista positivo. Então, quando nós falamos, vamos colocar um tag em cada veículo, o brasileiro viu, puxa vida, vai diminuir o roubo, eu vou conseguir entrar e ter uma experiência bacana no posto de gasolina, foi o positivo. O americano viu o Big Brother, o problema da privacidade, etc. Lógico que o problema existe, tem que ser administrado, o Marco Civil é importantíssimo para isso, a garantia da privacidade na nossa internet das coisas, mas o brasileiro tem essa característica de ser muito permeável. Os brasileiros querem ver veículos autônomos, 84% dos brasileiros abrem mão da privacidade totalmente para que o veículo seja geolocalizado e para que o trânsito melhore. Então, aqui no Brasil nós temos não só o povo muito permeável à inovação, mas nós temos uma comunidade de software vibrante, que é, do ponto de vista da Intel, muito importante. Desde a minha chegada aqui, estou quase há 4 anos no comando da operação, a ideia foi
realmente trabalhar muito mais próximo dessa comunidade. Nós temos um time específico para gerir as comunidades de software, desde a comunidade de software para desenvolvimento em telefone, até a comunidade de software de computação em alto desempenho, que é uma comunidade muito específica. E muita gente não entende, né? Computador não é tudo igual. É igual faca. Faca, tesoura e cortar grama, né? Então, você consegue cortar grama com faca, dá um trabalho danado. O cortador de grama é massivamente paralelo, ele é um computador de alto desempenho. Em compensação, passar manteiga no pão com um cortador de grama é quase impossível, né? Então, nós temos aqui no Brasil hoje, e aqui no Rio de Janeiro, esse centro de computação de alto desempenho que eu mencionei, em que nós temos máquinas que não seriam possíveis de estar localizadas no território chinês, porque a China é um país controlado, é uma questão de segurança nacional americana, e a Intel conseguiu, devido ao nosso mérito aqui de ser um país de desenvolvimento avançado e de alta parceria com os Estados Unidos, colocar essas máquinas aqui no Brasil. Então, acho que como é que a gente coloca o Brasil na cadeia de valor global? Vamos usar a nossa competência de software. Acho que é uma delas, é outra do ponto de vista de desenvolver, como o Virgílio estava comentando, o programa CI maior, começar a desenvolver competências em silício também. Até corroborando com o que o Fernando comentou da inovação, a capacidade de inovação e criação do brasileiro foi o grande diferencial para a MC trazer o centro de pesquisa de Big Data para o Brasil. Ele está aqui exatamente por isso. Foi quando viu o diferencial que o país teria em cima de olhar o lado positivo e tentar criar em cima do que ele estava vendo do lado positivo. Centro global, é um centro global nosso aqui no Brasil. Agora, desse ponto, das grandes vantagens do Brasil de ser um país com dimensões continentais também cria um desafio, que é que quando eu falo com empreendedores brasileiros na área de tecnologia, o Brasil é tão grande que só começam a pensar no Brasil. E quando eu estava 3 semanas atrás, eu estava em Israel, que é um país de 6 milhões de pessoas, onde os empreendedores não conseguem pensar sem começar sua empresa sem pensar como entrar na Europa, como entrar nos Estados Unidos. Então, se tem alguma coisa que eu acho que a gente tem que trabalhar muito, que é um benefício que também é uma desvantagem ao mesmo tempo, é como fazer para que os empreendedores brasileiros pensem globalmente quando desenvolvem algum aplicativo, quando desenvolvem alguma solução. Porque não é tão trivial, quando você tem tanto mercado aqui no Brasil, pensar dessa forma. E temos que pensar dessa forma aqui no Brasil também. Eu queria fazer uma última pergunta, e aí eu acho que valia a pena correr um pouco a opinião de vocês. O Brasil é tido como o centro mundial de mídias sociais, ou seja, tem um apelo gigantesco. Essas mídias, elas geram um volume de dados brutal, mas dados que são desde uma fotografia até um comentário de um restaurante ou de alguma coisa. Existe alguma experiência concreta que consiga tirar valor desses dados? E aí eu não consigo perder a mania de fazer perguntas dentro de perguntas. Aí, quando nós conversamos aqui, no início, eu falei, a grande maioria dos dados virão das pessoas, dos smartphones. Aí vocês falaram, para. A grande maioria dos dados, para o propósito de Big Data, vem das coisas, da internet das coisas. Então, eu pergunto a vocês, a grande oportunidade de análise de dados que revolucione a gestão das empresas, ela virá da internet das coisas ou desse volume imenso de informações que as pessoas mandam pelos Facebooks, pelos Twitters da vida? A pergunta é interessante, eu não sei se é ou, eu acredito que seja e. Ela vai vir da internet das coisas e também vai vir desse volume brutal de informações geradas pelas pessoas nas redes sociais e em outras mídias que talvez a gente ainda não conheça. Rede social é um fenômeno de menos de 10 anos, né, se a gente for pensar. O que as empresas estão fazendo hoje para tirar proveito disso é usar uma topologia de tecnologia que a gente chama de Big Data, como um grande arcabouço de conhecimento, mas o que no fundo a gente tem é buscar informações que hoje já existem. Por exemplo, existem ferramentas para a gente saber o sentimento das pessoas quando ela posta uma mensagem, um texto, quando ela está num call center, quando ela está se irritando, quando ela está deixando de se irritar, quando ela está feliz, quando ela está triste. Então, quando a gente fala de tecnologia, chega ao ponto de saber a inferência do que a pessoa está pensando e tomar uma ação com base nisso.
O ponto tem um ponto que é a lei da privacidade de dados pessoais, que é extremamente importante, porque hoje as empresas podem abusar desse tipo de coisa. Mas um bom uso disso, foi a sua pergunta, onde tem um bom uso disso nas redes sociais? Nós temos uma empresa que fez um piloto conosco, aqui no Brasil, de cosmética, e ela queria saber, ela tem 2 produtos chaves, um que crescia muito e continuava a crescer, e outro que era um grande cash cow, um gerador de receita muito grande, ele diminuiu a sua taxa de crescimento. E nós propusemos para eles um trabalho de 3 semanas, de ouvir as redes sociais, Twitter, Facebook, Google+, correlacionar com as informações que eles tinham internamente dos seus processos de vendas. E foi interessante porque em 3 semanas, trabalhando com as áreas de tecnologia e de negócio, nós pudemos juntos entender nas redes sociais que existia um movimento de um produto similar da concorrência, que tinha um logotipo parecido, uma marca parecida, a forma de venda parecida, só que um custo muito mais baixo. Então as pessoas, já que é muito parecido, eu posso comprar o da concorrência. Tudo isso foi percebido num processo com as áreas de negócio e tecnologia trabalhando juntos num projeto de 3 semanas. Ouvindo as redes sociais, correlacionando informações e, mais do que isso, correlacionando o sentimento do que as vendedoras daquele produto estavam dizendo sobre aquela marca e a marca concorrente. Então, as coisas são muito tangíveis, são muito simples e elas acontecem na prática. Não é uma teoria absurda de uma ciência que não é tangível. É muito tangível, muito prática e, na minha opinião, na experiência que a gente tem visto no Brasil e no mundo, a internet das coisas vai andar em conjunto com a internet das pessoas, ou como a gente pode falar, com a internet de uma forma geral. A digitalização do mundo, a transformação dos dados que antes eram analógicos e não podiam ser mensurados e coletados, passando a ser digitais, faz com que a gente tenha a capacidade de poder fazer análise. E aí vão entrar de volta os temas de inteligência artificial, machine learning, máquinas de aprendizado, para poder tomar ação sobre esses dados. Porque coletar dados e não poder fazer nada com eles não vai fazer a mínima diferença. Coletar dados e poder fazer algo com eles é o que vai fazer a diferença para os nossos clientes, para nós como pessoas, e a permissividade e o empreendedorismo brasileiro vai trazer vantagem para o Brasil por causa disso. Porque muito do que a gente fala da permissividade de querer aprender e de querer empreender está aqui no Brasil, e no Rio de Janeiro principalmente, porque a gente tem aqui essa cultura de viver livre um pouco mais com música, ar livre, você ter a possibilidade de estar pensando no escritório e poder ir fazer uma reunião na calçada da praia e trocar uma informação com alguém que está numa outra área. E, a partir disso, poder buscar algo de valor para o cliente. Eu acho que a revolução da internet das coisas, e essa afirmação que eu fiz, que vai ser uma revolução equivalente à chegada do celular, ela tem a ver com a transformação dos negócios. Então, eu tenho alguns casos mais extremos, mas você vê um caso recente da Intel com a General Electric. Nós colocamos vários processadores, vários sensores nas turbinas dos aviões de carreira da General Electric. As novas turbinas já vêm com esse sistema em que o teste da turbina é feito durante o voo. Então, você está voando, mas você está acelerando, está fazendo uma excursão de rotação na turbina, etc. O que acontece com isso? Quando o avião toca no solo, quando ele já estabelece comunicações com o centro da GE, se existe alguma manutenção preventiva a ser feita, a peça já está esperando o avião desce, e todo aquele teste que era feito em solo não é mais feito em solo. Com isso, aquele avião, ele é um avião que tem uma vantagem competitiva. E, a partir daí, qualquer outro fabricante de turbina que não fizer isso, está fora do negócio. Então, é revolucionário. Agora, todo mundo pensa, puxa, turbina de avião é uma coisa altamente tecnológica, tudo bem, vamos por aí. Agricultura, vamos pensar no outro extremo, ou agricultura ou saúde. Você tem um prontuário eletrônico do indivíduo, em que você acompanha do nascimento todos os exames, todas as imagens, todos os raios-x, etc. Isso é um big data enorme. O que eu consigo fazer do ponto de vista nacional? A gente conversou isso muito com o secretário do Ministério da Saúde. Você consegue fazer um big data, uma análise naquela população e falar, olha, o Paulo aqui está começando a ficar diabético. Vem aqui no posto de saúde para a gente fazer uma análise, vamos fazer um check-up. Se eu tenho esses dados, tudo isso calculado no Big Data, eu posso olhar, vou olhar o arquivo do Paulo, puxa vida, o pai dele era diabético, a mãe dele era diabética, vamos cuidar dele antes que isso se transforme numa diabetes que vai ter um custo tremendo para a sociedade. Então, eu consigo operar o sistema de saúde com uma eficiência muito maior se eu tiver o Big Data. E a mesma coisa na agricultura, né? Eu consigo ter dados
E hoje em dia você tem que aplicar, às vezes, pesticidas de banda larga, porque eu não sei exatamente o que está acontecendo. É como na saúde, né? Hoje você chega no médico, a primeira consulta não vale nada, porque a primeira coisa que vai pedir, você pode trazer uma série de dados, exames, fazer um check-up, etc. Na agricultura, mesma coisa. Então, o Data-Driven Economy, que a gente vê muitos papers aí, a economia baseada nos dados é que gera essa internet das coisas, e dentro desses dados você tem as redes sociais. Como é que a gente assistia televisão? Quando eu era menino, tinha 3 canais, né? A gente escolhia ali, virava o canal. Hoje, você tem 500 bilhões de horas de vídeo disponíveis na internet. São, acho que, mais de 20 milhões de títulos só no Netflix. Netflix tem um sistema de recomendação, que é um algoritmo muito interessante, um algoritmo estatístico, mas eles só conseguem refinar aquela busca usando a rede social. Porque o amigo do Marcelo sabe que você detesta filme de terror, mas que gosta de certos filmes que tem um aspecto de terror que o Search Engine não consegue. Então, tem uma combinação aí de Big Data com redes sociais para que essas transformações dos negócios ocorram. No momento em que a recomendação de um Netflix ou de um negócio equivalente atingir um nível em que ele sabe do Marcelo como um amigo seu, através daquilo que a sua rede social recomenda, você atinge um nível em que outras formas de assistir televisão passam a ser não competitivas, e a partir daí você tem uma revolução, né? Então, acho que esse que é a base de tudo que a gente falou aqui. Todo esse Big Data é uma consequência, na verdade, de um momento econômico em que você vai ter mais eficiência. É isso. Se a gente olha um pouco os últimos 20 anos, 20 anos atrás eu estava saindo do meu MBA, estava começando a internet nos Estados Unidos. E a gente olha 20 anos na história da humanidade, nada, abrir um piscar de olhos. O que a gente tem avançado nestes últimos anos, aonde a gente está hoje, desde o ponto de vista de possibilidades, é uma coisa impressionante. Se a gente pensa um pouco com perspectiva, o começo da internet foi primeiro pegar um monte de dados. A gente tem acesso hoje a todas as bases de dados, a todos os livros, tudo que foi escrito na humanidade foi o começo da internet. Seguiu pelas redes sociais. As pessoas agora podem falar também, podem se comunicar pelas redes sociais. O que vem pela frente, que é a internet aplicada à saúde, à educação, a trânsito, a vida real, a internet aplicada à vida real, de alguma forma, gera uma dinâmica, eu acho, do mesmo tamanho da Revolução Industrial. Nós estamos num privilégio de viver numa era onde a gente realmente vamos ter uma mudança assim, sísmica de como que a gente aproveita a tecnologia para a vida das pessoas. E nesse sentido, estar na área de tecnologia neste momento dá uma felicidade enorme, porque a gente fica permitindo que isso aconteça. Acho que Big Data nada mais é do que análise de tendência e comportamento no final, né? Tá, um exemplo de projeto, um dos nossos clientes sabia claramente por que eles perderam um determinado cliente. Adicionando 2 vezes velocidade e variedade, chegando até na mídia social, a gente conseguiu descobrir que o cliente dele tinha desejo de trocar de fornecedor. Então, ele conseguiu ter uma atuação antes. E nada mais é do que tendência e comportamento. Então, concordo com o que ele falou, não é ou, é e. Quanto mais dados, melhor, e aí você saber tirar o valor daqueles dados. Como conclusão aqui do que eu aprendi, eu quero agradecer a vocês pela oportunidade e pelos insights que saíram daqui. Eu vejo o seguinte: a gente tem uma revolução de gestão, uma revolução de métodos de trabalho pela frente. Me parece que isso representa, ao mesmo tempo, um grande risco e uma grande oportunidade. Um grande risco para as empresas, hoje estabelecidas, porque se a gente fizer uma volta ao passado, você observa que boa parte das empresas que estão hoje, que são as grandes, não estavam há 25 anos atrás, e vocês preconizam uma mudança absolutamente dramática pelos próximos anos. Então, é um risco e, ao mesmo tempo, uma grande oportunidade que a gente consiga atrair os talentos certos para que esse desenvolvimento aconteça. E novos campeões surgirão.
Essa é a conclusão disso que eu estou aprendendo daqui. E uma outra coisa que também me deixa um pouco como parte do que foi apresentado hoje, é de que, inevitavelmente, a privacidade dos indivíduos e da sociedade vai ter um impacto futuramente. Então, essa é uma outra conclusão desse mundo novo, que é um mundo que consegue antever se um indivíduo terá a possibilidade ou não de desenvolver uma diabetes, como foi o exemplo que o Fernando mencionou. De qualquer maneira, olha, eu particularmente gostei muito do debate. Eu espero que vocês também tenham gostado. Agradeço mais uma vez a presença de vocês. Muito obrigado, hein?